Aí já, mulher rápida. Boa noite, gente. Boa noite. Ó, a Fabrícia já chegou. Pontualíssima. Coisa boa. Vamos lá, ela vai aparecer. Oi, Olá! Tudo bem, tudo Roberto? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Ai, coisa boa essa live. Você não faz ideia da minha alegria. Eu também. Agradeço muito o seu convite, viu? Fiquei muito Porque feliz. é um tema assim que eu acho fantástico. Eu quero que você se apresente primeiramente. Uhum. O pessoal tá entrando aí, né? Deixa eu ver. Uhum. Mas já vou me apresentando então, pessoal. Sou Fabrícia, eu sou psicóloga, atuo na área de RH já tem alguns anos aí. Eu me formei em psicologia, até na mesma faculdade que você, né, Roberta? A gente descobriu Eu isso acho essa que a gente foi semana. contemporânea na PUC. Somos filhas da PUC, fomos contemporâneas. A gente deve ter se cruzado naquela cantina ali, não lembro. Tenho certeza disso, que nós somos da mesma época, né? Sim. E eu atuo também como coach e especialista em inteligência emocional. Eu fiz uma formação pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e venho atuando já com isso há algum tempo. Assim, você falou que gosta dessa área, eu sou suspeita para falar, porque eu me apaixonei. E atualmente, Sim. né? E venho estudando muito sobre autoestima também, porque eu percebi que muitas pessoas que chegavam para atendimento chegavam com uma autoestima muito baixa. Aí eu falei, gente, vamos estudar isso aqui, vamos aprofundar, porque né, eu tenho certeza que com algumas técnicas e conteúdos aí de inteligência emocional eu vou conseguir ajudar. E de fato, assim, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não ia conseguir dar esse apoio, sabe, para as minhas clientes, porque realmente Uhum. estava aparecendo muita gente. Eu acho que foi parece que foi uma coisa assim, sabe, que aconteceu porque eu tinha que estudar mesmo, me aprofundar naquele Sim. assunto. O universo conspira, O né? Ele vai universo trazendo as coisas pra conspira. gente. É incrível. É incrível. Eu quero pedir para as pessoas que já estão na live, se vocês acham que essa live é um conteúdo relevante para alguém que você conhece, que pode fazer diferença, pode acrescentar, manda o aviãozinho, manda para as pessoas. Depois eu sempre deixo essa live salva também no IGTV e eu mando ela também para o meu canal no YouTube. Então, quem quiser ver depois também vai ficar registrada. Eu acho assim, quando eu te descobri, primeiramente, eu recebi um convite, né? Porque essa semana eu vou participar de um curso com a Fabrícia de inteligência emocional e autoestima voltado para consultoria de imagem. E eu me interessei muito porque em todos os meus atendimentos, é exatamente o que eu escrevi no post, né? Quando eu divulguei essa live. Em todos os meus atendimentos, seja online, seja presencial, eu sinto muito falta de ter esse alcance, né? Na pessoa que está lidando comigo. Eu ensino muita técnica, passo a passo. Eu posso mostrar para ela como que ela vai conseguir se mostrar, né? Como que ela vai trabalhar a imagem dela, não só de roupa. Eu faço muito um trabalho de branding pessoal também, questão de Hum, posicionamento da marca pessoal, gestos, dicção, a fala, vocabulário. Mas a pessoa não sustenta se ela não tiver com uma base interior bem sólida. Ela não sustenta aquilo muito tempo se a inteligência emocional dela não estiver trabalhando a favor e a autoestima também. E a gente sabe que tem muita coisa por trás. Eu comecei a estudar por conta própria, li o livro do Daniel Goleman. Eu tenho várias anotações aqui, porque eu sou assim, eu devoro o livro e depois que eu leio, para fixar a informação, porque o nosso cérebro não fica muito tempo. A gente acaba de ler um livro, a gente está com aquilo bem fresco. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Então eu eu faço preciso isso também. escrever. Eu preciso escrever para aquilo entranhar em mim. Eu Aí também eu tô com as faço isso. anotações aqui do Ótimo. livro Eu também e faço. revisito isso com frequência para florescer essas informações novamente. Mas eu sentia falta desse conhecimento para associar ao conteúdo que eu já ofereço.
para que eu consiga resultado efetivo que eu quero. Eu não quero retorno financeiro apenas, eu quero resultado em todas as consultorias que eu ofereço. Então, assim, eu acho que inteligência emocional e autoestima, elas são a base de qualquer processo de transformação, seja ele a consultoria ou qualquer outro. Eu também acho. Né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco o que é a inteligência emocional, que eu vou fazendo as associações aqui com o que eu já tenho de feedback, de repertório. Uhum. Claro, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Mas só para te explicar como que eu cheguei nessa área, eu gosto muito dessa área, né? Eu tenho uma grande amiga que é consultora de imagem, forma algumas consultoras também. Que legal. Então, alguns anos atrás eu fiz o curso dela, formação. Nunca atuei na área, mas usei para algumas clientes, com alguns atendimentos e algumas necessidades que eu tive. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a Associação Internacional de Consultoria de Imagem. Eu fiz aqui no Brasil e essa semana fiz na de Portugal também. E eu vi o tanto que as pessoas acharam conteúdo útil, porque é justamente isso, sabe? Elas percebem que as pessoas querem fazer uma mudança externa, mas que na grande maioria das vezes tem essa necessidade de ter uma mudança interna também. Então, a imagem é um pilar super importante da autoestima, mas ele não é o único, né? Às vezes você pode ver mulheres lindas e maravilhosas por fora, mas por dentro ela pode estar um caco. Exatamente. E eu encontro esse tipo de situação e me dá uma vontade de saculejar essa mulher e falar, meu Deus, se enxerga. Mas existe um bloqueio muito profundo. Existe realmente algo que está entranhado, algo que é histórico, que está ali nela desde às vezes é um registro do passado que ficou ali. Exatamente. E aí é complicado, é difícil a gente alterar e ressignificar nessas crenças limitantes. Exatamente. E eu digo isso porque eu passei por esse processo. Eu faço terapia, eu comecei com 15 anos. Eu precisei ressignificar muita coisa. Eu enxergo na minha cliente que ela tem também essa necessidade, mas eu não tenho instrumentos para auxiliá-la. Eu tenho meu ombro amigo, eu tenho meu apoio, meu suporte, meus conhecimentos técnicos, mas me falta. E eu falei, gente, vou fazer psicologia nessa altura do campeonato, eu vou surtar, né? Não, não precisa não. Eu catei a Fabrícia. Não, não precisa não. Tem outras formações, outros conteúdos, inclusive a formação de inteligência emocional é uma formação, sim, né? Exige um tempo de estudo, mas é uma formação muito mais rápida do que você ir para uma faculdade de psicologia. E não necessariamente você precisa ser psicóloga ou coach, né, para fazer essa formação. Mas é muito isso que você falou. Você começou muito bem. A gente fala que é o mundo invisível da inteligência emocional, né? A maioria das pessoas acham que você ter inteligência emocional é só você ter controle das suas emoções, que está muito relacionado a um dos pilares que você deve ter estudado do Goleman, que é o autocontrole, né? Só que é um conceito muito mais amplo. Como você falou, a gente precisa, e a técnica, ela fala muito disso, que você precisa voltar na sua história de vida para você entender quais são as raízes das suas crenças para você conseguir dar um significado diferente, né? Sim. Então, a gente fala que você tem que voltar na sua criança interior, que é quando é construída a maioria das crenças. Tudo vem de uma comunicação. Então, se uma mulher tem uma mãe que fala para ela na infância, homem não presta, nenhum homem presta, essa mulher vai crescer com essa lei interna que provavelmente vai reger a vida dela, né? Porque vai achar que aquela ali é a única verdade e ela vai se comportar de uma forma que ela vai atrair homens que de fato não prestam e quando ela achar um homem que presta, ela dá um jeito de afastar. Para manter a crença dela, né? Verdadeira. Exatamente. Porque acaba sendo um lugar confortável. O lugar que a gente conhece, por mais que ele seja, que ele nos faça mal, ele passa a ser confortável, porque ele é conhecido.
A mudança, ela exige que que a gente saia da zona de conforto. Porque o desconhecido sempre é desconfortável. Mas, Então, porque você não tem consciência disso, né? Quando você vai trabalhar suas crenças, aí que você vai começar a tomar consciência e aí você consegue se trabalhar nesse sentido. O nosso uhum, cérebro, Roberta, ele é como se fosse uma criança de 5 anos. E é como se fosse uma mãe também, porque ele não quer gastar energia. uhum, Ele foge da dor e vai atrás do prazer o tempo inteiro. Então, sim, é você que tem que sempre programar esse cérebro para alcançar as coisas que você quer. E se você não vai buscar onde que estão essas crenças, de onde que elas vieram, quais são elas, para você conseguir ressignificar, aí de fato é mais difícil, porque às vezes você convive com uma crença que ela te paralisa tanto que você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Né? Outro sim. dia eu atendi uma cliente que ela falou assim: Nossa, esse negócio é muito bom, porque parecia que tinha uma bola com uma corrente na minha perna que eu estava querendo andar e ela estava me puxando. Mas é mais ou menos isso, que analogia perfeita. Porque parece que é isso mesmo, né? É um bloqueio É um bloqueio. incrível. E você falou aí de cérebro. Eu tenho lido muita coisa sobre isso. Tudo que eu me encontro na frente, eu leio para me auxiliar, para que eu tenha um trabalho cada vez mais efetivo, que eu possa oferecer um trabalho cada vez mais efetivo. E eu li que o nosso cérebro, o lado inconsciente dele, é o que nos domina. A gente tem uma pequena parcela aqui no neocórtex, né, que é a parte Tá, racional. tá. E o sistema límbico, que é o mais arcaico, né? Ele é o primeiro que se forma no ser humano, ele já está presente aí nos nossos ancestrais, ele que armazena aí e ele é responsável pelas respostas emocionais, pelos nossos impulsos emocionais, que, Exatamente. graças a Deus, ele existe, que é o que nos permitiu sobreviver e estarmos aqui hoje, porque quando a gente era macaco, a gente conseguia perceber a ameaça e identificar alimento e proteção dessa maneira. Uhum. Mas ele está muito presente e é algo que a gente não tem controle no campo racional e tá ali colocando a gente nesse padrão de comportamento que a gente não acessa facilmente e que nos coloca, às vezes, no modus operandi que é pernicioso. Igual Uhum. a gente não tem consciência muitas vezes, né? E tá Não ali. tem. Às vezes a gente mantém hábitos ruins também por conta disso. Porque o Sim. cérebro não quer gastar energia reformulando um hábito. Tá tão bom ali, né? E mudar hábito exige trabalho. Tem que fazer muita força, né? Quando você quer ir para Uhum. academia, voltar a fazer exercício, por exemplo. Você tem que começar aí todos os dias, praticamente, para você ter aquele hábito, né? E você estava falando essa questão do cérebro emocional, o que que acontece? Ele processa as informações muito mais rápido do que o cérebro racional. Então, Uhum. que a emoção, ela chega. E às vezes você fala assim, nossa, como que eu falei isso? Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Porque ela chega, ela não avisa. O racional, ele fica pensando, pensando, pensando. E aí, por isso que a gente fala que as pessoas que são muito racionais, às vezes elas planejam tanto, mas a coisa só fica no papel. Porque ela não consegue partir para ação. É a emoção que te move, que te leva para ação. Tanto é que emoção vem de emovere, que é de movimento, né? Vem do latim. Uhum. Então, é a emoção que te leva para o movimento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é famosa, que é aquela, né? Que a pessoa pode, às vezes, não lembrar o que você falou, como você agiu, mas ela nunca vai Como esquecer como você vai se você a fez sentir. sentir. É. Eu falo isso muito também no trabalho de branding, sabe por quê? Quando eu tô trabalhando com uma pessoa que vende algum produto, algum serviço, ou a própria força de trabalho dela, assim, eu falo muito dessa questão da sinestesia da marca pessoal. Quem tá do outro lado e decidir contratá-la, quem escolhe a gente, fez essa escolha baseada totalmente na emoção. Não é o lado racional, não é o preço, Sim. é a emoção, é aquela conexão emocional que você estabelece naquele momento. E através dos seus valores, através de uma série de situações. Mas é totalmente a emoção que faz com que eu também escolha comprar X e não comprar B. Eu decido É. uma marca pelos valores que eu compartilho, pela propaganda que eu gostei.
Porque às vezes a diferença de preço não é decisiva. É isso que eu ia falar. A mídia faz isso muito bem. Você sabe isso melhor do que ninguém, né? É, tipo Nike. Quando eu compro um tênis Nike, você acha que ele é realmente melhor do que o Adidas? É porque eu me vinculei de alguma maneira aos valores da marca. Entendeu? Aventura, sei lá. A MAC faz isso perfeitamente bem, né? Eu tô com um telefone MAC, a Samsung muita gente acha que é muito melhor, mas a MAC, você vende aquela ideia de inovação, de estar à frente do seu tempo, XPTO aí, mas é exatamente isso. E tudo baseado na emoção. Vende. E a gente ter esse domínio, ter esse conhecimento, nos dá mais controle sobre nossas vidas e nossas carreiras, né? Então, isso é fundamental. Um momentinho. Ah, tá. É porque eu tenho criança aqui, sabe? Eu tenho criança aqui. Eu tive que fechá-las no quarto. Eu sei. Eu que me tranquei aqui, mas eu descobri agora que tem uma chave do lado de fora. O seu telefone tá tremendo um pouco, Fabrícia. Deixa eu tentar fixar ele aqui. É, coloca no apoio. Isso, tá ótimo. E aí eu acho que a gente o tempo inteiro está lidando com a nossa inteligência emocional, sem perceber. Então vamos ter esse conhecimento, vamos ter esse domínio, se é possível, se é acessível, por que não, né? E aí eu tô tentando fazer isso através de leituras, né? Você tá me falando que tem cursos, eu vou fazer tudo. Então, como que você começa, depois você vai aprofundando. Claro que é uma delícia, porque eu uso isso na minha vida, sabe? E como que você consegue, como que você definiria esse tipo de inteligência? Não é só a percepção das nossas emoções e domínio das nossas emoções, né? Começa por aí, né? Mas tem a parte social também, que é você perceber as emoções dos outros e conseguir gerenciá-las, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança também, e a gente trabalha muito a inteligência emocional com eles, porque entra muito a questão da empatia aí, né? De você conseguir perceber os sentimentos das outras pessoas, né? Muito relacionado a essas habilidades sociais. O Goleman também fala isso, né? Sim, exatamente. Você perceber o ambiente, você captar a energia do ambiente, o que está se passando ali, mesmo que não haja palavras, né? Ninguém para te explicar. Você chega, percebe e se comporta de acordo. Exatamente. E aí o autoconhecimento é até meio clichê a gente falar isso, mas começa tudo pelo autoconhecimento. Porque para começar, a gente não consegue controlar a emoção em si. Você vai sentir a emoção de qualquer jeito. Você vai sentir medo, você vai sentir raiva. O que você consegue controlar são as suas reações, os seus comportamentos diante daquela emoção, né? Então, à medida que você sabe que você tem um gatilho, seja ele interno ou externo, de alguma coisa que você viu que em determinadas situações te deixam com muita raiva, você começa a pensar que tipo de pensamento que podem estar por trás daquilo ali e como que você pode reagir diferente diante disso, né? Uma coisa super importante, Roberta, a gente não é educado para expressar nossas emoções, né? Desde criança... Engole o choro. Engole o choro. É como se raiva fosse uma emoção negativa, né? E aí você vai crescendo, você vai acumulando aquelas emoções. Aí, por exemplo, raiva. Tem uma hora que você acumula tanto que aí acontece uma coisa desse tamanhozinho e você... Isso, é a gota d'água. É a gota d'água. Eu fico rindo que outro dia o meu filho tava... Ele é muito nervosinho, mais novo, né? Aí ele tava nervoso, com raiva. Eu falei, meu filho, você pode expressar sua raiva, mas vai lá pro quarto, morde o travesseiro, dá uns gritinhos lá, não vem encher o saco aqui, não. Eu faço isso muito com a Maia também. Nomear o sentimento para ela e permitir que ela exponha aquela emoção. Ah, você tá nervosa? Você tá cansada? Você tá, sabe? Para ela entender mais ou menos o que ela tá sentindo e ter liberdade total de expressar. Exatamente. Aí, se quiser gritar, vai ali, eu ponho num lugar para não incomodar os vizinhos. E a gente tem que fazer isso com a gente também, porque a gente não teve essa educação, né? Eu tô tentando fazer diferente, porque agora eu tenho a dimensão do impacto que as nossas ações têm na vida dos filhos para sempre.
Aham. Porque eu precisei ressignificar muita coisa. Eu acho impossível a gente passar ileso. Alguma coisa ela vai precisar ressignificar, né? Nossa, Mas que é. não seja pesado, que não seja tão complexo. Mas eu tento, né? Eu tenho essa busca. E quando você estuda inteligência emocional, você fica muito mais atenta a isso. Porque você sabe que qualquer Isso. coisa, às vezes, você não está querendo rejeitar, mas a criança vai interpretar como uma rejeição, Uhum. né? É. Então, às vezes, o nascimento do irmão mais novo, ela pode interpretar como se tivesse sido uma rejeição. E aí vai criar Uhum. uma série de crenças que só na vida adulta ela vai descobrir, às vezes, por quê? Ou às vezes nem vai descobrir, né? Porque às vezes você passa uma vida inteira e aí você olha para trás e fala o que eu aproveitei, né? De tanto Sim. bloqueio que você teve. Então, acho que é super importante você trabalhar essas questões até por isso que eu tô falando, né? Para você não olhar para trás e falar, gente, o que eu fiz da minha vida, né? Sim, exato. E a base de tudo é o autoconhecimento. Amo, né? Já, acho que foi Sócrates que disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, quando você se permite olhar para dentro, porque eu sempre falo isso nas minhas consultorias, permita-se. Porque tem gente que não quer nem olhar. Tem uma noção leve de que tem muita gaveta para abrir, que a bagunça tá grande e não se permite nem começar. Então Uhum. eu falo, vamos começar, a gente tem que. Tudo tem um princípio, pode ter um processo, um momento doloroso, mas depois a pessoa sai mais leve, mais tranquila. É a minha sobrinha ali. Um beijo. Tá, Roberto. E, é, e então o autoconhecimento, ele pode ter esse momento mais complicado, mas depois vale muito a pena. E no É, momento, e aí, quando você se olha e percebe o que, que você tem que melhorar, o que, que você tem que ressignificar, aí a gente passa para essa etapa como é que eu falo? Da convicção da inteligência emocional, de você. Porque a gente vive muito tempo sem nem ter essa consciência, né? A tomada de consciência da inteligência emocional, a tomada de consciência dela, e lançar mão do que a gente pode trabalhar nesse sentido, que é tudo isso aí que a gente está falando, né? Nomear sentimentos, se permitir sentir. É claro que eu vou sentir aquela raiva. Ela vem. Só que é diferente eu explodir, principalmente se eu estiver num ambiente de trabalho. Na família, as pessoas te amam. Você tem como falar assim: ah, desculpa, amanhã tá tudo certo. Mas se você explodir no ambiente que as pessoas ali não têm um amor incondicional por você, você está colocando a sua reputação, a sua credibilidade, a sua marca pessoal e o seu emprego em risco. Então, quando você tem esse controle, você, estou sentindo isso, nomeia, traz para o campo racional e aqui você consegue controlar. Sei exatamente. lá, toma um café, dá uma caminhada, respira. Se tiver que ter uma resposta àquela ação, vai ser no dia seguinte, você vai estar mais coordenado, você vai estar mais tranquilo e você vai dar uma resposta que vai ser uma resposta que tem correspondência para o que aconteceu. Porque muitas vezes a gente explode de um jeito que não tem, fica superlativo, né? Não era Aí para tanto. fala, gente, aquela minha reação foi Você desproporcional, né? fica com vergonha de si mesmo. Exatamente. Uma dica boa aí, Roberta, é você pensar, por exemplo, quando é a raiva, você pensar as últimas situações, as 3, 4 últimas situações que você sentiu raiva, né? Qual que foi ali, qual que pode ter sido o gatilho, né? O que tem de comum, o que pode ser um padrão que permeia aquela situação, para que você consiga, a partir daí, modificar mesmo, sabe? Poxa, Uhum. se eu sei que isso aqui é uma coisa que me irrita, igual você falou, no ambiente de trabalho, né? Eu estou numa reunião com a minha equipe. E aí eu sei que eu fico muito irritada quando alguém fala uma bobagem, né? Aí alguém falou uma bobagem, ao invés de eu dar uma resposta mal educada, vou parar a reunião, né? Vou dar 10 minutos ali de pausa pro Uhum. banheiro, lanche, água. E aí, quando você volta, o seu estado emocional já tá diferente, né? Sim. E a gente passa por isso na vida. É inevitável. Vou te falar assim, eu desafio alguém que nunca engoliu um sapo. Né? Não tem, não tem. Eu já engoli vários.
E alguns eu dei resposta na hora, depois me arrependi, porque não precisava de tanto. E aí a gente vai amadurecendo, né, também, né? A maturidade traz pra gente um pouco de equilíbrio, né? E é sempre Sim. positivo. E essa questão, eu falei agora dessa questão da inteligência emocional, da gente conseguir controlar as nossas emoções, né? Quando eu olho para dentro, através do autoconhecimento, eu consigo ter um diálogo interior comigo mesma. Hoje eu consigo fazer uma autoanálise constante, que me ajuda bastante. Eu me pego em vários momentos me depreciando, a autoestima entra aí. É impossível, eu acho, você ter uma autoestima sólida e inabalável 100% do tempo. Não tem, a gente é mulher, a gente varia com hormônio, a gente varia com sol, se chove. Tem dia que a gente acorda e fala bom dia, por quê? Porque a gente é assim, né? Bom pra ti, né? Porque pra mim não tá. É, exato, é normal. Mas quando eu consigo fazer essa autoanálise, quando eu consigo ter esse diálogo interno, eu me permito encontrar as minhas respostas e os meus gatilhos. A gente tem gatilho para tudo, né? Às vezes você não percebe que deu 3 horas da tarde, é aquele horário que você levanta e vai comer aquela barra de chocolate. O gatilho foi o horário que você nem percebeu, sabe? É muito Então, quando eu percebo o meu gatilho de algo que me joga a autoestima no chão, me abala totalmente, mas olha lá, passou pelo autoconhecimento que eu consegui perceber o gatilho. Uhum. Às vezes é a fala de alguém, às vezes é um Instagram que eu gosto de seguir e que em determinado momento eu tô lá seguindo e aí eu vejo uma foto de alguém que eu quero, que eu gostaria de ser igual, mas não sou, e aí é muito inconsciente. De repente eu já levanto ali me achando o cocô do cavalo do bandido. É. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito problema com o meu cabelo, minhas amigas mais íntimas e próximas e minha família sabe. E com a minha olheira. Ah, eu também. Sabe? Então, assim, hoje, nossa, eu queria tanto ter a cabeça que eu tenho hoje, quando eu era mais nova, eu carreguei um peso desnecessário. Eu me senti inferior. E olha, isso é muito importante. Quando a gente se sente inferior, não é só a gente, o outro sente, o outro percebe, É, você fica realmente inferior. com certeza. A gente transmite pelos poros, né? Se Com eu certeza. entro numa sala me sentindo mal e feia, quem é que vai me dizer que eu não sou? Se eu já tô provando por A mais B através da minha energia que eu sou, É, né? energia mesmo. Agora, isso que você falou da autoestima, eu percebo que, na grande maioria das vezes, nem tá ligado à aparência, sabe? As pessoas que aparecem para os atendimentos, muitas vezes a questão de, às vezes, você querer ser Mulher Maravilha, sabe? Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí você não consegue, e Porque é impossível. você vai perdendo a credibilidade com você mesma. Esse Uhum. é um dos pilares da autoestima. Aí eu Tá? quero que você me fale todos os pilares da autoestima. Vamos lá. Vou botar caneta e papel aqui. Eu coloco umas anotações aqui para eu não esquecer de falar nada também, né? Mas esse que eu tô falando é a realização, que é o quê? Você falar e fazer. Então, outro dia eu até fiz uma provocação no meu Instagram. Quantas metas de início que você fez aí em janeiro e você já deixou para lá, né? Que você já tá empurrando com a barriga. E aí, quando você vê que as coisas não estão acontecendo conforme você queria que acontecesse, você vai perdendo. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, preciso desse pilar. Adri. Ai, Adri. A hora que Você... a gente falou de explodir no trabalho, ela, às vezes é difícil, eu sei, Adri. A gente trabalhava juntas. Ah, tá. Eu super te entendo. Mas é possível. Porque às vezes você até estabelece alguns objetivos que vai chegar ao momento que eles não fazem mais sentido. Mas se todos aqueles que você estabeleceu ainda fazem sentido para você e você vê que você está empurrando com a barriga, você tem que fazer duas coisas. Ou você deixa para lá e deixa para um outro momento, ou você muda o comportamento. Porque senão você vai ser mesma. E aí a sua autoestima é afetada, Uhum. né? Nesse Hoje caso é que específico, a gente tem dois caminhos.
Olhar para aquilo ali e falar, não vou fazer agora, assumir, seguir em frente sem esse peso, ou mudar o comportamento e fazer. No caso de olhar para lá e falar assim, não vou fazer, não rola, eu acho que muita gente precisa fazer isso porque assume compromissos próprios de si para consigo mesmo, impossíveis, irrealizáveis. Mulher que quer ser mãe, profissional, esposa, tudo, esposa perfeita, fit, fazer dieta. Aí você morre na praia, não dá conta e fica se sentindo super mal, Você fica pira. eternamente numa busca impossível de ser atingida. Você pira. Você Eu pira. atualmente deixei a academia de lado, porque eu já vi que E tá eu bem com isso. É isso agora e ponto. Porque se você ficar eternamente, eu tenho que malhar, eu tenho que malhar, eu tenho que malhar. eu penso assim, olha, eu tô fazendo tanta coisa agora que eu não vou priorizar. Uhum. Quando eu tiver Sim. uma vida mais equilibrada, e não Isso. tiver E fazendo tá tudo coisa bem. e filho Seu áudio pequeno, tá aí eu falhando pra faço, mim, né? tá? Não é para agora. Seu áudio falhou um pouquinho pra mim. E agora? Não, tá bem. É o áudio. Ficou um pouquinho mudo. Mas eu acho que eu Travou agora. congelei agora. Agora travou. Agora travou. É. Agora eu te escuto, mas o vídeo travou. Será que é a internet? Voltou. 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 Pra mim, voltou. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Fabrícia? Fabrícia! Ih, agora travou total, não tô escutando nada. Vocês escutam a mim? Gente, a Fabrícia saiu, acho que ela vai pedir pra entrar de novo. Porque deu probleminha na internet dela. Então eu vou concluindo o meu raciocínio. Eu penso dessa forma. Que olha, já tá me pedindo de novo. Vamos ver se ela vai entrar. É, agora sim, ela me pediu pra entrar de novo, vamos ver se ela vai voltar. Deve ter sido a internet. Voltei. Tá me Aê! ouvindo? Em que pé que a gente tava? Eu tava falando da academia, que eu deixei de lado. Isso, exatamente. Isso aí. Aí, eu também, tem várias coisas que eu falo assim, agora, isso não dá. Eu me cobrava muito em relação à maternidade. Que eu tinha que... Elisa, depois te ensino. Ela falou que gostou da make. Eu tinha a obrigação de estar full time com a minha filha, dando atenção full time, e aquilo me massacrava muito. E aí eu estabeleci horários e tô bem com isso. Determinado horário ela vai ficar com outra pessoa e tá tudo bem. A gente também precisa colocar dentro da gente que a gente não vai dar conta de tudo. É impossível. Enquanto estiver nessa busca, a gente vai se massacrar e vai ficar aquém daquilo que a gente planeja. E no caso de ser uma realização que você quer muito, muda o comportamento, né? E uma crença muito comum é relacionada a isso que a gente está falando, que é de ser perfeita. Eu tinha essa crença muito forte, muito forte. É a crença que eu mais tive que trabalhar na vida. E eu descobri isso mais no meu processo de inteligência emocional, que aí a gente tem que se submeter ao processo primeiro, né? Claro. E aí, voltando lá na minha infância, eu vi que eu interpretei algumas coisas como rejeição e tinha que ser independente sempre, achava que eu tinha que ser perfeita, sempre ela era a melhor aluna, uma das melhores alunas da escola, só tirava nota boa. E aí eu fui crescendo com aquilo, né? De que eu não podia ser ruim em nada, né? Sim. E o que eu trabalho muito agora é para substituir essa crença por uma crença fortalecedora, né? Porque voltando lá no nosso cérebro, como que eu vou trabalhar essa minha crença que está militando, que está me limitando, né? É substituindo por uma crença que vai deixar de me limitar e sim vai me impulsionar, né? Então, a frase que eu tenho espalhada para todos os lados na minha casa é essa aqui, ó.
Eu não preciso ser perfeita, porque ninguém é. Para te lembrar. É uma âncora que eu criei, né, Roberta? Sim. E aí, todas as vezes que acontece alguma situação que eu errei, ou que eu acho que vai afetar minha autoestima de alguma forma, eu lembro dessa frase. E aí eu mudo meu comportamento. Sim. E cada pessoa vai encontrar dentro das suas experiências, do seu retorno ao passado, uma âncora pessoal, né? Uma maneira de resgatar aquela autoestima naquele momento. Porque quando eu tô lidando com uma pessoa que tem um problema nesse sentido, para mim é tão claro e tão nítido, eu que estou de fora, para mim é tão claro que aquilo não tem o menor sentido. Mas para ela fala aquilo com uma razão inabalável. E realmente, Sim, para você alterar, não é da noite para o dia. Existe um trabalho interno, né? Primeiro, muito bom. tem Porque que, as tem crenças, que elas. querer, né? Tem que se propor a Sim, fazer. exatamente. Porque as crenças, elas não são lógicas. Né? Você já deve ter pegado na consultoria algumas mulheres com algumas crenças assim. Ah, se eu cortar meu cabelo, meu marido não vai gostar de mim. É claro que é difícil para ela chegar nessa crença. Mas você tem Uhum. para você detectar, E vou te você vai. falar mais: tem gente que tem algum desvio na visão, não sei, enxerga o corpo de uma maneira que não é, sabe? Não é na visão, não. E eu falo, não. Aí eu fico até com medo de magoar, porque a pessoa acredita tanto que ela é daquele jeito, que ela se enxerga daquele jeito, eu falo, não, eu tenho que tirar foto, eu tenho que circular e mostrar, você tá vendo que você não é assim, né? Ah, eu tenho muito busto, eu não posso usar isso. Da onde? Mas alguém Ela disse não a tá ela durante muito gorda, mas tempo que ela tinha muito busto. Não sei, né? E a gente se pega, às vezes, fazendo isso e não sei. Eu escuto, às vezes, algumas mães falando: filha, cuidado com isso, não vai parecer dessa forma. Aquilo ali entranha de uma maneira que depois é muito difícil tirar. Ai, a gente tem que ter um muito. cuidado enorme com tudo que a gente fala, né? Então, Exatamente. é realmente é muito profundo, muito profundo. E quando a gente se ressignifica, eu passei por isso também. Eu ressignifiquei e continuo ressignificando. Cada um vai ter uma história. Você sempre foi perfeita. Eu sempre fui o patinho feio, eu sempre fui a ovelha negra. Eu entrei na minha formatura na faculdade, cada aluno escolhia uma música para pegar o meu diploma e a minha música foi aquela, Você é a ovelha negra da família. Tira. Sim, porque os meus irmãos sempre foram muito brilhantes, né? Inteligências assim fora do normal. E eu era normal. E, pelo contrário, eu tinha muitos problemas com matemática, física e química. Muitos problemas. Então, eu me comparava muito com eles. E era uma distância drástica, assim, sabe? E aí eu sempre me achei muito inferior. Muito inferior. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já achava que eu estava fazendo um curso porque era um curso mais fácil do que eles fizeram. Meu irmão fez ITA e a minha irmã medicina. E aí, mas eu amava o jornalismo, eu gostava muito de ler e de escrever. Eu gostava de humanas, assim. Mas eu sempre fiquei alguma coisa dentro de mim falava, não, se é porque é fácil de passar, porque tem menos concorrência e tal. A Mas sua crença brava aí. brava, muito brava. Mas se eu conseguir ressignificar, gente, todo mundo consegue, sabe? E eu, É, tenho, eu fiz as minhas âncoras, eu reformulei alguns gatilhos, né? Quando eu não compreendo algo, vem na hora tudo de novo. Ai, eu não consigo entender isso, tá? Tipo assim, matemática é uma coisa que eu evito ao máximo. Máximo. Hoje em dia eu preciso lidar com o número em algumas situações. Mas se aprofundar demais, já vem todo o meu bloqueio. Não quero saber disso, porque é algo que me leva para aquele lugar de novo. Um lugar que eu saí e que eu não quero voltar, exatamente. Exatamente. sabe? Mas que Então, eu tô hoje, dando meu exemplo para mostrar para quem vive algo parecido, similar, que a gente tem como sim, trabalhar isso através do autoconhecimento, autoestima e inteligência emocional. exatamente. É isso mesmo. E, né, eu acabei de citar meu exemplo aqui também.
todo mundo tem isso. A gente tem Todo N, mundo. a gente tem crença o tempo inteiro. Então, se você está querendo muito alcançar um objetivo e você sente que tem alguma coisa, você está se auto-sabotando, né? Porque isso é autossabotagem, né? Uhum. Você quer alguma coisa, mas você vê que tem alguma coisa te puxando para trás. E aí tem o mecanismo da autossabotagem, né? Que é o Sim. seguinte, você erra, aí você se culpa, né? Porque você sempre vai se culpar diante de um erro. Aí você acha que você não é merecedora e aí você se auto-sabota. Então é um ciclo, sabe? Sim. E que a gente pode aplicar isso para diversas situações da nossa vida. Na consultoria, às vezes numa dieta, na decisão de sair de um relacionamento ou de iniciar um relacionamento. Cada pessoa vai adequar aí para sua realidade, né? Na consultoria de imagem, eu acho que você deve se deparar muito, você vai começar a perceber quando você trabalhar as crenças, que é a questão da culpa de não merecimento mesmo, sabe? Uhum. Eu não poder me colocar em primeiro lugar, né? Achar que se É, eu melhorar a autoestima, eu vou parecer arrogante. Eu isso. tenho um cliente que não é mulher, tá? É um cliente homem. Uhum. Descobriu que essa era a crença dele. Se eu melhorar minha autoestima, eu vou parecer arrogante diante das pessoas, Olha só. E aí a pessoa, né? ela prefere ficar por baixo para não se sentir arrogante. E E realmente, aí, muitas mulheres, elas têm medo dessa transformação e de virar alvo de comentários no trabalho. Sabe? Tipo assim, ai, ela, você tá uhum, vendo que ela tá começando a usar isso? Ai, tá se achando porque mudou o cabelo, ai, não sei, começou a se maquiar. Porque ela é a metida, base não tá ela é arrogante. sólida. Porque se você tá bem com isso, se você acha que merece, que você vai ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui. O Exata. tanto que eu ouvi que eu era blogueirinha quando eu comecei a fazer esse trabalho, porque o meu Instagram sempre foi fechado. Há um ano eu abri ele, eu fiz um profissional e comecei a fazer esse trabalho. E aí eu ouvia demais. Eu comecei a fazer story, comecei a me expor mais. Eu ouvia muito, ai, tá se achando, tá muito Hum, blogueirinha. Ela acha que sabe se hum, vestir para poder ensinar outras pessoas. Claro que eu fui aprofundar, eu fui fazer um curso de consultoria, eu fui fazer um curso de personal styling, eu fui fazer curso de marketing digital. uhum. Eu fui atrás da base teórica também. Mas eu acho que a minha experiência de jornalista me auxiliou muito. E eu escutava Nossa, isso demais. Se eu estivesse com alguma dúvida sobre a minha capacidade, sobre a minha decisão, aquilo teria me abalado. você poderia Porque ter até. chegava via direct, chegava via rádio peão, alguém falava um pouco alto para que eu escutasse. E a gente Uhum. vai ser alvo de crítica na nossa vida e de julgamento. A gente não Sempre, tem como sempre. escapar disso. É inerente à Até porque, existência. até porque se uma coisa tá te incomodando no outro, pega que é seu. Exato. É Pega seu, que não tem se jeito. adoro. A gente provoca, a gente projeta o amor, a questão da autoestima maior é essa, porque a gente projeta o amor no outro o tempo inteiro, sabe? É meu marido que não é carinhoso comigo, é meu chefe que não me dá feedback, não me elogia, não me reconhece. A gente projeta, né, esse amor nas outras pessoas o tempo inteiro, né? Quando tem que partir de nós, né? A gente não se basta. E aí, essa questão do erro, que às vezes a gente só fala como acontece e não fala como deveria ser, né? Tem um pilar na autoestima que é da autoestima, não, desculpa, na inteligência emocional, que é a autorresponsabilidade. O que é isso? Você é responsável por mudar a sua vida. Então, sabe aquela coisa que você fala do seu diálogo interno? Quando eu Uhum. erro, meu diálogo interno, ele tem que ser mais ou menos nessa linha. Eu não errei de propósito. Ninguém erra de propósito. Então, o meu pensamento interno tem que ser: o que eu posso aprender com isso? Sim. Né? Porque errar, a gente sempre vai errar. Você não pode permanecer nos mesmos erros. Né? E detalhe, a gente só aprende nesse momento, né? Que a gente comete o erro. Errei, vou Isso. melhorar, vou aprimorar. Que bom que a gente erra, né? Que bom, a gente erra. E aí o mecanismo certo deveria ser assim. Você erra, aí você se autorresponsabiliza, ou seja, ok, eu errei mesmo,
Mas o que que eu aprendi com isso? Aí você Uhum. busca uma solução, você resolve, aí você vai se achar merecedora e aí você tem prosperidade, né? É Hoje o eu aprendi a me ciclo orgulhar das tentativas. contrário. Sim, hoje eu aprendi a me orgulhar das minhas tentativas. Eu foco no esforço que eu imprimi em algum propósito, não no resultado em si. Se vai dar certo, palmas, muito legal. Se não deu certo, eu olho para trás, eu vejo o que eu aprendi, eu vejo tudo que eu posso Uhum, mudar, alterar para conseguir na próxima vez. Mas eu já me orgulho de ter tentado, de ter saído do lugar. E isso foi um uhum. ganho muito grande, porque a gente não tenta com medo do erro, com medo da exposição. E aí você não vai fazer nada nunca, você não vai aprender nunca, né? Então, qual o sentido? É, E agora eu me uhum. sinto tão bem, assim, ai, ficou horrível, ficou péssimo, mas poxa, eu tentei, eu fiz e eu com certeza agreguei algum valor, eu aprendi alguma coisa nessa tentativa. Isso é maravilhoso. E nessa questão dos julgamentos, Exatamente. eu ter consciência que é impossível eu fugir de julgamentos e de críticas, simplesmente não existe essa possibilidade, me faz ficar mais confortável também. Porque você tá de novo, muda. Isso não agrada. Voltou. Então, aí se veio a Ixi, crítica, eu vou receber ela, vou analisar, porque às vezes é uma crítica verdadeira, que me acrescenta, que me ajuda. Se for uma crítica vazia, só para me depreciar mesmo, eu pulo, porque é aquilo, né? Se te afeta tanto, toma que é seu. Adoro. toma que é É seu, algo que a toma que é pessoa está sentindo que ela tem que avaliar. E hoje em dia, que a gente tem tanta interatividade e tanta convergência nesse mundo hoje, digital, a crítica e o julgamento, ele tá mais constante ainda. Porque tudo que a gente faz, a gente posta, muita gente, para a gente divulgar o nosso trabalho, a gente tem que usar os meios digitais. A gente tem que aprender que é uma ferramenta que está aí, que ótimo, né? Então eu vou Uhum. fazer uso. Então, essa interatividade, essa convergência, a minha ação, ela chega ainda mais rápido no outro. E às vezes é um É, outro que eu nem conheço, que está lá do outro lado do mundo. Então chega uma crítica do Zé Petequé que está na China. Dificilmente um chinês vai chamar Zé, mas tudo bem. E aquilo chega para mim de uma forma pessoal, que me atinge e muda meu dia e que me coloca de novo num lugar que eu não quero e que desencadeia aí a minha autossabotagem. Gente, para e pensa. Não faz o menor sentido, né? sabe qual que é o maior medo? É o medo da crítica. A gente fala que um dos maiores medos do ser humano é falar em público, né? Por quê? É a É, crítica. Você é a questão da aceitação, você quer ser amado, você quer ser aceito. Então, quando você se expõe na rede social, né, a gente está fazendo aqui agora, pode ter muita gente que está te criticando. E sempre claro. vai, né? Sempre vai Sim. ter. Até porque, igual você falou, te chamavam de blogueirinha, muitos olhavam e falavam, nossa, que blogueirinha, mas aposto que ela estava doida para estar lá fazendo a mesma coisa e não tem coragem, É, exatamente. né? É isso mesmo. E eu também, é diferente você falar para uma câmera e você falar para um monte de gente. É claro que eu sempre tive facilidade para falar para a câmera, porque tinha 20 anos que eu estava falando para uma câmera. Tudo é prática na vida. Toda habilidade você conquista com o fazer, colocando a mão na massa, repetindo, repetindo. Então, no início eu tinha dificuldade, sim. Eu fui fazer todo dia, depois de 20 anos você faz com o pé nas costas. Tudo na vida. Se eu for É, lutar karatê, daqui a 20 anos eu vou ter uma faixa preta. Ou até antes, né? Quem sabe? Se eu for aprender lógico. piano, eu vou ter que, sabe? Eu tentei aprender piano, mas eu não conseguia ter a rotina de exercícios necessária para que eu conseguisse aprender. Eu parei. Eu falei, eu não vou lidar com isso agora. Ao invés de ficar tentando e chegando à conclusão que não consigo e que sou uma burra. Então, agora eu É, não vou mexer com isso. Quando eu ficar velha, eu não tiver mais nada para fazer, eu vou aprender piano e vou falar francês. Eu decidi isso para mim, lá na frente. Então, quando eu comecei a dar palestra, você não tem noção do tanto que foi difícil. Porque eu sempre falei com uma câmera e eu julguei que seria tão fácil falar para um monte de gente como era para uma câmera e não é.
É diferente. As pessoas estão com uma conexão visual muito forte em você. Você tá ali interpretando expressões de desaprovação, muitas vezes, ou de aprovação, ou alguém que tá com sono. E aquilo ali você tem que seguir em frente numa boa. Aquilo não pode te afetar. É muito difícil. O que eu fiz dentro de Não mim? pode. Não pode. Eu comecei a pensar que todo mundo que tá ali é como eu. São seres humanos com medos, receios, aspirações, expectativas. Travou de novo, Fabrícia. A Fabrícia sai. Eu vou seguir meu raciocínio, daqui a pouco ela vai pedir para voltar. Eu comecei a resolver isso dentro de mim, pensando que todo mundo que tá ali é a minha imagem e semelhança. Não tem nenhum super-homem, não tem nenhuma super-mulher. Admite ela de novo. Vamos ver se ela vai aparecer. Então, quando alguém me lançava um olhar péssimo, e aí eu tô continuando o raciocínio aqui. Então, eu interpretava que todo mundo que estava ali tem os mesmos medos, aspirações que eu. Todo mundo no meu lugar ia se sentir da mesma forma. Então, eu não tenho que ter medo de julgamento. Eu tenho que me conectar com um semelhante ali. Sabe? Se eu erro, eu falo, gente, desculpa, eu errei. E as pessoas, elas apreciam e elas, como é que eu posso dizer? Elas ficam mais empáticas quando você reconhece sua falha. Porque elas Com veem, certeza. ela também erra. Então, se eu esqueço de alguma coisa, eu assumo. Peraí que eu esqueci. Ou se eu gaguejo, eu assumo. Eu reconheço. E eu faço questão de encarar cada um que está ali como um semelhante. E o meu medo, eu perco muito do meu medo nesse momento. Além de que, claro, eu tenho que estar com conteúdo na ponta da língua. A gente não pode esquecer do preparo. Sabe uma técnica que eu uso e que a gente até usa em técnicas de autoestima também? Quando, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Não é só porque eu tô acostumada a fazer palestra, dar treinamento, que eu não fico com medo, não, tá? Eu sempre me dá aquele frio na barriga. Só que uma técnica boa é você visualizar um momento que você foi muito bem. Então, visualizar aquele dia que eu fiz um treinamento, que eu fui super elogiada, que eu fui foda ali. E aí eu já entro na apresentação com aquele sentimento, com aquela Com aquela sensação. vibe. Que bom. Ótimo. Muito bom Então, mesmo. Olha, Olha, vamos lembrar aqui. Os pilares da autoestima. É mesmo, já são 7h53. Vai falando aí, quais são? Primeiro, a gente falou que é o autoconhecimento, né? Então você precisa se conhecer para você gostar de alguma coisa, você precisa conhecer, né, Roberta? Então Isso. você precisa fazer tudo que for Até para possível. desgostar, você tem que conhecer, porque a gente só consegue alterar algo que a gente identifica. Porque se eu não olho, eu não identifico, aquilo vai ficar. Segue. Uma coisa super importante, pessoal, autoestima é igual você adquirir um hábito, sabe? Para adquirir, para você ir para academia, você tem que começar indo todo dia. Para você ter autoestima é a mesma coisa. Lembra o que eu falei do cérebro? Então você tem que fazer alguma coisa para nutrir sua autoestima todos os dias. Então, uma técnicazinha boa de autoconhecimento, você fazer como se fosse um diário da autoestima, sabe? Antes de você dormir, você pensar assim, o que eu fiz hoje que foi bom? O que eu me orgulhei de mim mesma hoje, sabe? E lembra das pequenas atitudes, não fica só pensando no grande, não. Isso, porque Pensa nas pequenas atitudes. Porque escrever é terapêutico, né? Então eu sempre falo para os meus clientes, tenha como se fosse um diário da autoestima, e você vai escrever todos os dias o que foi bom, o que você fez bom, o que você se orgulhou de você. Sim, motivação ou disciplina, o que é mais importante? Eu acho que é disciplina. Claro que eu preciso de uma motivação, mas só a motivação, ela vai passar. A disciplina é a constância, é todo dia. E se eu tenho disciplina, eu deduzo que eu tenho algo me motivando. Exatamente. E o hábito você vai adquirir você fazendo aquilo ali todos os dias. A autoestima não é diferente. É você se olhar no espelho, se reconhecer, é você buscar todas as formas de autoconhecimento que você puder, né? Uma outra, né, para não deixar de falar, a gente falou da realização, né, que é você não perder a credibilidade com você mesmo. Então você tem que
Não empurrar as coisas com a barriga, realizar o que Uhum. você se propôs a realizar. Uma outra é a autocompaixão, que a gente falou muito dela, que eu só não dei nome, que é essa questão de você se perdoar, você não erra de propósito. E ninguém é Uhum. perfeito. E, Né? Então, e visualizar o que você aprendeu nesse erro, né? Porque o exatamente. erro também traz ganhos. A maior pergunta para controlar o seu diálogo interno é: quando você erra, o que eu aprendi com isso? Uhum. Porque a E a pergunta pessoa que você é hoje, o que te trouxe aqui? Todas as suas experiências, inclusive as negativas. E você vai se exatamente, amar, por favor, né? Ame a pessoa que você é hoje. Com bônus e com em ônus. todas as situações, você sempre vai aprender. Uma outra é o foco. Essa eu acho uma das mais importantes, Roberta, porque Foco. é uma frase do Rodrigo Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Onde você foca, expande. Então, se você sabe disso na consultoria de imagem, se você Uhum. focar só nas coisas que você não gosta em você, né? Focar nas coisas que você gosta. E aí a gente só fica buscando defeito na gente. Mas e as qualidades? A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem dificuldade de reconhecer quais são as qualidades dela. É. Então, qual que é o para casa que eu dou para as minhas clientes? Você vai fazer uma lista de realizações que você teve até hoje e uma lista de qualidades que você tem. Toda vez que você estiver se sentindo mal, que você não está conseguindo alguma coisa, que você está com a autoestima baixa, deixa aquela lista num lugar onde você vai conseguir vê-la sempre e você lê aquilo ali. Que mais Uhum. uma vez, você está ali fazendo o quê? Programando o seu cérebro, reprogramando o Sim. seu cérebro. Você tem que Até lembrar nas, que você até nas questões tangíveis mesmo, o que você foca expande. Eu trabalho muito ponto de interesse quando eu monto um look. Eu tenho que ter um ponto de interesse próximo ao meu rosto, porque é onde meu interlocutor vai estar com conexão do olhar dele. Então eu trago sempre assim, eu posso estar com um sapato coloridaço, mas vamos trazer o ponto de interesse com um colar, um brinco, trazer algo para aqui, nessa região. É porque o foco está aqui e é aqui que vai expandir. A comunicação, ela se dá aqui. E aí, isso vale para outras questões também, não só para o Uhum. físico, né? Por exemplo, essa Exatamente. questão da pandemia que a gente está vivendo. Todo mundo, vai ser um ano perdido. Não, gente, eu estou aproveitando várias coisas que eu não teria tempo se não Eu tivesse também. pandemia. Então, eu estou focando no Uhum. positivo, sabe? Eu estou pensando nos filmes que eu não estava tendo tempo de ver, nos Nos trabalhos que eu livros que eu fazendo, estou lendo, livros, nos cursos que eu estou fazendo, é, ao invés de pensando que 2020 vai ser um ano perdido, porque pelo menos para mim não vai. sim. Tá quase acabando, tem mais um minuto só. Eu vou recapitular os pilares da autoestima: realização, autoconhecimento, autocompaixão, foco, onde você vê. Não, onde você foca, expande. Não estou entendendo a minha letra. Expande. O outro, que você sabe muito bem, que é a imagem. E o único que a gente não falou foi o alto valor, que é você se reconhecer, que é você não ficar só projetando no outro, né? Igual eu falei aqui, meu chefe tem que reconhecer, me elogiar, meu marido. Não, pô, eu também tenho Não que vamos deixar dar que essa responsabilidade para outra pessoa. Ela é muito preciosa para ela sair das nossas mãos. A responsabilidade da autorrealização é só nossa. Da gente se reconhecer, da nossa felicidade, ela tem que ser só nossa. É muita obrigação colocar isso na mão de qualquer outra pessoa, né? Eu vou ter que encerrar, falta um minuto. Se ela encerrar antes do tempo, eu perco essa live e eu não consigo registrar ela lá. Ai, vamos que marcar outra. mas a gente marca outra, adorei. Muito Vamos. Eu obrigada. tô super ansiosa. Amanhã, não, terça-feira eu começo o curso com você de inteligência emocional até quinta, terça, quarta e quinta à noite. Ainda tem vaga? Tem uma vaga, Roberta. Eu ia aproveitar para falar isso. Falta só uma vaga para a gente fechar. Quem tiver interesse, me procura até amanhã. Tá, Vai ser manda um direct muito pra bom. Fabrícia, então. Eu já tô Eu tô... garantida há muito tempo. Um beijo muito, muito, muito Beijo, obrigada. também. Amei. Um Tchau. beijo também. Tchau, tchau.